Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você... Você vai sair no meio da minha cantoria mesmo? É porque eu te quero. E aí, jovens, tudo bem? Faz muito tempo que eu não faço uma lista aqui nesse canal. Eu não sei porque, eu acabo esquecendo as coisas, mas hoje tem lista. Esse vídeo aqui é uma lista de top 10 vilões do cânone de Star Wars. Veja bem que eu falei do cânone, ou seja, filmes, livros, quadrinhos e séries que estão dentro da linha do tempo oficial de Star Wars. Legends não conta, eu posso fazer outro vídeo e fazer um top 10 vilões do Legends. Eu tô falando tudo isso pra você não ficar esperando um Darth não sei o que estraçalhou 427 quadrilhões de planetas sugando todo mundo e virando um Sith que dominou toda a galáxia. Então não vai ter Legends nesse vídeo, só pra deixar bem claro mesmo. E o que eu pensei pra esse vídeo foi o seguinte, eu fiz um top 10 vilões dentro do cânone. Os critérios que eu usei pra fazer esse vídeo, eu espero que você use também esses critérios pra comentar o seu top 10 ou top 5 vilões aí embaixo nos comentários. Eu pensei assim, vilões mesmo, os caras que fizeram muita maldade pela galáxia, que eles têm um ar de vilão mesmo, você vê aquilo, você lê aquilo, você fala, meu Deus, esse cara é muito do mal. Show, esses são os critérios que eu pensei pra esse vídeo e vamos começar. Se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa um like no vídeo a qualquer momento, não esquece de comentar, seu comentário é muito importante e também se você quiser compartilhar esse vídeo, pode compartilhar à vontade. E eu quero começar com um personagem que ele é um vilão bem interessante porque ele acabou sendo o vilão do vilão e ele na verdade é uma mistura de tudo aquilo que eu acho bem interessante em Star Wars. Então vamos começar com o nosso 10º lugar, que é o Karbin. O Karbin tá aqui na minha lista por dois motivos e eu sei que vocês vão concordar comigo, eu tenho certeza, eu conheço vocês. Primeiro motivo, ele é um Mon Calamari que virou quase que totalmente um robô e ele usa sabre de luz. Ou seja, Mon Calamari, robô com sabre de luz, é um ótimo motivo, mas agora temos o segundo motivo. Como eu falei agora há pouco, ele acabou sendo o vilão do vilão, então ele virou o vilão do Vader. Nesses quadrinhos aqui, eu até peguei pra ilustrar melhor, nessa fase aqui que se passa entre o filme 4 e o filme 5, é onde o Karbin é inserido. Mas como assim? Pera, ele tá nos quadrinhos oficiais entre o filme 4 e o filme 5? Pera, contexto. O Karbin aparece nessa fase aqui das HQs do Vader, que se passa entre o filme 4 e o filme 5, e basicamente tem um cara que é um cientista maluco que trabalha pro Palpatine, que o nome dele é Silo. Foi justamente junto com o Silo que o Palpatine conseguiu os primeiros passos pra essa tecnologia que ele conseguiu se clonar, entendeu? Porque o Silo já se clonava e por aí vai, a gente já conversou aqui no canal sobre isso. E o Silo monta um grupo de seres que eles são meio que os caras que vão tentar substituir o Vader. Então durante toda essa fase, esse grupinho do Silo, que são seres modificados geneticamente, então meio robô, com coisas que solta fogo, com coisa que não sente dor e tal, tudo modificado, tudo com experiências malucas, e o Karbin tá ali no meio. Porque o Karbin era comandante lá nas Guerras Clônicas, que vamos lembrar sempre que a República virou o Império. Então ele servia a República como comandante contra os separatistas. E ele sofreu um acidente quando a nave dele foi abatida, perdendo ali grande parte do seu corpo e respirando só com a ajuda de aparelhos. Então ele ficou nisso, tipo assim, 16, 17 anos, e o Silo aparece, pega o Karbin, modifica ele, dá um corpo de robô pra ele baseado no Grievous. Inclusive, segundo o que o próprio Karbin fala, é uma tecnologia um passo acima, então pegou a tecnologia do Grievous, que o Grievous, né, tinha 4 braços, aquela parada, pegou essa tecnologia e avançou, e assim foi criado o Karbin, um Mon Calamari vilão. Mon Calamari são muito inteligentes, eles são treinados como estrategistas, e também agora ele tem 4 braços de robô e sabre de luz que sai girando, e ele luta contra o Vader. Nessa edição aqui, ó, que é muito boa, que é a queda de Vader, basicamente esse aqui é o primeiro crossover entre os quadrinhos Darth Vader e os quadrinhos Star Wars, e como a gente tá falando do filme 4 pro filme 5, ou seja, uma nova esperança pro Império Contra-Ataca, o Vader tá atrás do Luke, só que também o Karbin tá atrás do Luke, ou seja, agora o Vader tem que impedir o Karbin de chegar no Luke pra ele chegar primeiro e conseguir trazer o Luke pro lado dele, então rola a fight entre o Vader e o Karbin. O Vader tem muito trabalho pra derrotar o Karbin, isso é muito interessante, mesmo assim ele é um vilão muito interessante que dá muito trabalho pro Vader no sentido de estratégia, no sentido de combate mesmo também, e o cara é uma versão avançada do Grievous, então ele merece estar na nossa lista de top 10 vilões. O 9º lugar da nossa lista, cara, é um nome que me dá raiva até hoje. Estamos falando de Pong Krell. Quem assistiu Clone Wars lembra lá da 4ª temporada do odioso Jedi Pong Krell. O Pong Krell é um mestre Jedi da espécie Bezalisk que ficou no comando da 501, que é o batalhão do Anakin, durante a Batalha de Umbara nas Guerras Clônicas, na série animada Clone Wars. Vamos combinar que a contradição já vem direto quando você descobre que ele é um mestre Jedi, ou seja, ele é um cara bem graduado dentro da Ordem Jedi. Eles têm que invadir um lugar e ele começa a mandar os clones de frente. E o Rex, que tá ali do lado, fala, vamos flanquear, vamos fazer alguma estratégia
estratégia mais inteligente, e ele só manda os clones ir pra frente mesmo, ó, tipo, vai andando em linha reta, tentando invadir o lugar, e vai morrendo. Então ele vai descartando os clones, chegando ao ponto dos clones se virarem contra ele, porque literalmente ele não liga para os clones. Então, basicamente os clones se viram contra ele, conseguem prendê-lo, ele mata um monte de clone nesse processo. É muito interessante porque mostra o nível de diferença de poder entre o Mestre Jedi e os clones. Bom, mas a Ordem 66 matou todos os Jedi. Então, mas o Mestre Pong Krell, ele não ligava pros clones. Então ele já estava preparado para matar os clones. Então ele sai matando todo mundo, matando o clone a rodo. Os clones conseguem vencê-lo. E quando o Mestre Pong Krell tá lá algemado, ele conta pros clones o que rolou. Ele teve uma visão vendo o fim da República, a Ordem Jedi sendo destruída, e ele queria governar junto com esse Mestre Sith que ia dominar tudo. Então ele queria ser o aprendiz do Sith e ele tava chamando a atenção do Sith de qualquer maneira. Ou seja, que vilão odioso, porque você passa a Clone Wars inteira se preocupando com os clones, com o Rex, com o Fives, com o Echo, todo mundo. Chega um Mestre Jedi e começa a matar todo mundo. E você fala, mano, mas é um Jedi, como assim? Ele tem 2 sabres de luz duplos, e ele sai girando os sabres, usando o empurrão da força, tal, e gira e pula. É muito louco todo esse arco. E ele é um vilão que você sente raiva dele. Pong Krell em 9º lugar, porque é um vilão muito bom. Em 8º lugar eu coloquei o Conde Dooku. Se você é inscrito aqui no canal, você sabe que eu gosto muito desse personagem. Eu acho que ele é um vilão bem interessante, que cresce muito lá em Clone Wars também. E só pra deixar bem claro, em inglês o nome do Dooku é Dooku, só que no Brasil oficialmente eles traduziram como Dooku, porque, né, motivos óbvios, pelo nome no Brasil não funciona. O Conde Dooku tá nessa lista em 8º lugar porque eu acho que em Clone Wars ele tem muito mais peso. Tudo bem que Ataque dos Clones, Vingança do Sith, ele tem sua participaçãozinha ali, mas lá em Clone Wars a gente vê o verdadeiro Darth Tyrannus. Inclusive o nome Tyrannus, como um Darth Tyrannus, é muito bom. O Conde Dooku é interpretado pelo lendário Christopher Lee, o que já conta muitos pontos. Com garbo, elegância e muitos raios do lado sombrio, o Dooku passou vários anos derrotando os Jedi, matando clones e matando Jedi também, e trazendo cada vez mais gente para a causa separatista. Eu gosto muito daquele episódio onde ele mostra o quão habilidoso ele é, porque ele luta contra Ventress e contra o Savage. Ah, o Savage é um bom exemplo também. Lá em Clone Wars, ele pega pra treinar o Savage, que tá sendo ali um infiltrado das Irmãs da Noite, e ele tortura muito o Savage, ele faz o Savage sentir muita dor, porque com a raiva e com a dor ele consegue acessar muito mais o lado sombrio. Então o Dooku curte essa parada de ser mestre, mas ainda assim ele é bem cruel nesse sentido. Então o cara é o rosto separatista que tá lutando contra a República. Os separatistas usavam muitos droids, os droids matavam muita gente, andavam por cidades inteiras, destruindo cidades inteiras, dominando cidades inteiras. Então o Dooku era o rosto desse movimento, e eu acho que é por isso que ele merece estar aqui na nossa lista, porque ele é um ótimo vilão do universo expandido. Tudo bem que ele foi derrotado pelo Rondonaka e a tripulação dele, sim, é bem humilhante, mas aí não dá pra acertar 100%, né? Não dá pra fazer 100% de sucesso sempre, mas mesmo assim foi bem estranho. O próximo da nossa listinha é um vilão chamado Fyze Endor, que é lá do livro do Han Solo, The Last Shot, que na verdade é uma aventura do Han Solo com o Lando que se passa 2 anos depois da Batalha de Endor. O Fyze Endor era um pauano que cursava medicina e ele sofreu um acidente graças a um ataque de sindicatos do crime. E depois disso ele começou a ficar obcecado sobre... É bem filosófico isso, na verdade, tá? Ele começou a ficar obcecado com a ideia de que os droids eram superiores aos seres orgânicos, porque justamente, em teoria, os droids vivem pra sempre, é só ficar se remontando, trocando peças, e ele começa a ficar obcecado com isso, fazendo vários experimentos em seres e nele mesmo. Então ele vira quase que 100% robô, mas não só isso, ele cria um dispositivo chamado Phylax Redux. Parece uma magia de Harry Potter, eu sei, mas não é. Quando esse dispositivo é acoplado a uma mega antena, esse dispositivo ia modificar toda a programação de todos os droids da galáxia, fazendo eles se voltarem contra orgânicos, ou seja, Fyze Endor ia fazer uma lavagem cerebral com todos os droids da galáxia usando esse dispositivo para eles matarem os seres vivos. Isso quase acontece, só que o Lando e o Han Solo conseguem impedir, a L3 também entra no meio, toda essa parada do livro que a gente já conversou aqui no canal. Isso é muito vilão, assim, tipo um vilão cabulosão mesmo, e merece estar na nossa lista justamente por causa disso, porque, cara, isso é muito louco, uma revolução muito sangrenta de droids, e tem todo um embate filosófico contra o que a L3 pregava, que é a liberdade dos droids, mas não matando orgânicos. Nossa, é uma piração, e o Fyze Endor merece estar nessa lista. Estamos caminhando para o nosso top 5, e em 6º lugar eu coloquei o Troll. Veja bem que é o Troll dentro do canon. Eu sei que você estava digitando aí já pra me xingar, mas calma aí, lembra das regras dentro do canon. Ah, o Almirante Troll, muito conhecido pelos fãs do Legends, e no canon
cânone ele volta como um dos principais vilões de Rebels, talvez até o principal vilão nesse sentido. O Thrall é um ser da espécie X, ou Tis, como você quiser pronunciar, e ele é extremamente inteligente, estrategista, um ótimo lutador marcial, e tudo isso somado com uma certa facilidade em lidar com o Imperador. Lá em Rebels ele tem um arco de vilão bem interessante, porque ele leva muito pro pessoal a perseguição dele contra o Esquadrão Fênix, porque basicamente o Esquadrão Fênix é uma célula rebelde, ou seja, uma das partes da Aliança Rebelde, e o Thrall é encarregado em cuidar especificamente desse grupo, então ele é muito uma pedra no sapato dessa galera. Ele faz muita coisa bem pesada, como por exemplo prender e tirar informações da Hera, e é interessante porque ele é bem do mauzão, bem frio calculista, e ele acaba sendo o vilão, a contraparte do Ezra. Enquanto o Grande Inquisidor é o vilão do Kanan, o Thrall é vilão do Ezra, e é muito interessante que o arco dos dois personagens, de certa forma, terminam juntos. Terminam, né, entre aspas, juntos. A origem do Thrall dentro do canon é bem interessante, porque ele foi encontrado pelo Império, e o Palpatine deixa ele por perto, porque ele é um ser da raça Tis, e eles são das regiões desconhecidas. Então o Palpatine precisava de alguém que tenha informações de lugares não mapeados, e de certa forma o que ele faz com a Hera desencadeia o que acontece com o Kanan, e cara, precisa estar nessa lista. Em quinto lugar eu coloquei Darth Maul. Dispensa apresentações. Esse Zabrak foi treinado como um Sith desde pequeno pelo próprio Darth Sidious, e ele foi morto com muitas aspas após matar o mestre Qui-Gon Jinn. Tem que ser muito do mal pra matar o Qui-Gon, já merece estar nessa lista por causa disso. Ele caiu no mega buraco porque ele foi cortado ao meio pelo Obi-Wan, mas ele sobreviveu graças à força do ódio, literalmente é isso, ele sobreviveu por causa do seu poder do lado sombrio, que era fortalecido pelo ódio que ele tinha pelo Kenobi. Passando 10 anos com pernas de aranha robô, perdendo sua sanidade e só gritando Kenobi. Lá em Clone Wars, quando ele volta à sua consciência, porque o Savage vai atrás dele, que as Irmãs da Noite mandam ele ir, ele volta muito mais frio calculista e ele começa um plano para tentar destruir a vida do Kenobi e também criar um grande império para si. Então ele vai lá, domina Mandalore, mata Satine, mata um monte de gente lá em Mandalore, cria um grupo com os sindicatos do crime, que é a Sombra Coletiva. Esse grupo ele fica tão influente, tão poderoso dentro dos sindicatos do crime da galáxia, que o próprio Palpatine tem que ir lá resolver a parada. E olha aqui pro Palpatine, sair de lá de cima, lá de Coruscant, pegar seu sabre de luz e vir resolver, correndo o risco de se expor, é porque assim... o bicho tava pegando. Não resolve muito bem, o Palpatine resolve mais ou menos. O Maul consegue sobreviver Clone Wars, consegue sobreviver até metade de Rebels. E lá no filme do Han Solo, a gente descobre que o Sindicato do Crime do Maul sobreviveu, virando a Aurora Escarlate. Olha, jamais esquecerei o que ele fez com a Satine, com o Obi-Wan, toda essa parada. Então ele tá nessa lista aqui por causa disso. Em quarto lugar da nossa lista, eu coloquei o Brandal Hux. Quem? Brandal Hux era um dos remanescentes imperiais especializados em treinar Stormtroopers, então quando o Palpatine morreu, ele começou um plano para separar pessoas específicas e jogarem nas regiões conhecidas, e o Brandal Hux estava nessa listinha exclusiva do Palpatine porque ele treinava Stormtroopers. A Primeira Ordem cria seu exército sequestrando crianças, então eles chegam em vilas, mata todo mundo, pega recurso e recolhe as crianças, entendeu? É isso que a Primeira Ordem fazia. No guia visual, eu não lembro qual que é agora, qual guia visual, eu acho que era no livro do Despertar da Força. Eles deixam meio que por cima que toda essa estratégia da Primeira Ordem era baseada no que a Ordem Jedi fazia. Então, basicamente, a Ordem Jedi chegava lá, falava com os pais e pegava a criança pra treinar pra ser Jedi. Então, o Brandal Hux pegou isso e transformou na pura maldade, assim, onde ele sequestra crianças e faz uma lavagem cerebral nelas, desde sempre. Esse é um personagem, de fato, bem vilão. Chegamos no nosso top 3 e eu acho que é um top 3 meio padrão de todo mundo, então talvez mude a ordem de vocês, então eu quero que vocês comentem aí embaixo. Em terceiro lugar, eu coloquei o Tarkin. Olha só. O Moff Tarkin, ou Governador Tarkin, como você quiser chamar, completa a tríade de poder do Império. Só de você olhar pro Peter Cushing, que é o ator que fazia o Tarkin, o ator consegue trazer um ar de superioridade que você já bate o olho e fala: esse cara é um vilão. Como Moff, ele tem carta liberada pra fazer o que quiser, e de fato ele faz. Ele mata, ele escraviza, ele rouba Kyber, destruindo Alderaan na frente da Leia. Ele matou bilhões de pessoas ali naquele momento, só pra mostrar pra Leia como ele não tava brincando com a Estrela da Morte. E é interessante que ele acaba sendo um vilão para os vilões também, porque durante o projeto da construção da Estrela da Morte, ele começa a roubar o projeto, a roubar a direção do projeto do diretor Krennic. Então ele acaba sendo o vilão do Krennic, que é um vilão, mas ele também é um vilão, então ele é um vilão dos vilões, ele é um vilão dentro do Império, mas a gente tá definindo o alto escalão do Império como um todo. E dentro dessa roupagem como vilão, dá pra gente colocar também que ele tem coisas como a Iniciativa Tarkin, que basicamente era um braço da Divisão Imperial de Pesquisa, onde o Tarkin podia fazer o que ele quisesse. Então tinha experimentos,
experimentos, arrancava a cabeça de ser, colocava em robô, misturava espécies de maneira genética, então ele fazia várias bizarrices com, assim, a aprovação do imperador, tipo, pode fazer o que você quiser, então o cara era muito do mal mesmo. No top 2 eu fiquei muito na dúvida, porque agora sobrou Darth Vader e Palpatine, só que aí eu pensei, vou colocar o Darth Vader em segundo e aqui estamos. Todo mundo aqui conhece Darth Vader, então ele é um cara muito grandão, inteiro com uma armadura preta, com um respirador que faz muito barulho, que causa bastante tensão pra quem ouve, ele tem uns passos pesados, ele é muito poderoso, ele é de poucas palavras, ele é um vilão que você bate o olho e você fala, vilão, com certeza. E durante toda a sua história como Vader, ele fez coisas muito pesadas. Ele foi lá pra Coruscant matar os Jedi, inclusive matando crianças nessa jogada. E depois ele é derrotado pelo Obi-Wan, como a gente sabe, ele é colocado num traje que ajuda a mantê-lo vivo, e ele vira o punho do Imperador. Então ele começa a caçar Jedi, ele tem um grupo de inquisidores que lidera. Se ele aparece no recinto, dentro do universo expandido, é porque alguma coisa muito pesada vai acontecer, ele vai matar alguém, todo mundo tem medo desse cara dentro do próprio Império mesmo. Ele é o punho do Imperador, ele é o cara que ele cumpre tudo que o Imperador faz, e se o Vader tá no recinto é porque o bicho vai pegar. A cena de Rogue One mostra muito isso. Os caras estão suando frio, e tipo, é um cara, mas não é só um cara, é o Vader. Vamos lembrar sempre que no filme 4 ele tortura a Leia. Mas como esse vídeo é uma lista, eu acho que eu já me alonguei demais, todo mundo conhece o Vader e ele tá em segundo lugar. Bom, não tem como, né? Em primeiro lugar é o Palpatine. Não tem como, o Palpatine é o grande vilão de Star Wars. Ele colocou em prática um plano de décadas pra conseguir chegar ao poder bem lentamente. Ele continua se mantendo como chanceler mesmo acabando seu mandato com o apoio dos próprios senadores. Ele dá o golpe na República, virando o imperador, criando o Império, e ele consegue tudo isso com uma certa aprovação popular, porque ele fala que os Jedi iam tentar tomar a República, eles queriam liderar a República, entendeu? Eles queriam tomar o governo de certa forma. Ele controlava as duas frentes das Guerras Clônicas, como o chanceler Palpatine, ele liderava a República, e como Darth Sidious, ele comandava o Tiranos, que por sua vez comandava os separatistas, sem contar o seu poder que vai desde tempestades da força até espalhar a sua aura sombria pelo lugar onde ele está, causando medo em qualquer pessoa que fale com ele. E agora, recentemente, em Ascensão Skywalker, a gente descobre que não só ele é um vilão muito poderoso, muito estrategista, como ele era quase imortal, ele estava caminhando para a imortalidade, que de fato era a obsessão dele, né, ser imortal. Bom, eu acho que com isso a gente pode definir que o Palpatine é o grande vilão de Star Wars. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista, eu quero ver a sua lista aí embaixo então. Bom, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, então deixa um like aqui embaixo, é muito importante, se inscreve no canal para você não perder mais nenhum vídeo, pode compartilhar esse vídeo à vontade. Se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui na tela. É isso, gente, muito obrigado por ter me ouvido até agora, agradeço muito sua presença, valeu e tchau!